objeto mais controverso da atualidade, vindo de fora do sistema solar, que está mudando de cor, emitindo raio-x e se comportando de um jeito que ninguém esperava, pudesse nos mostrar como viajar entre as estrelas. Nesse vídeo você vai entender os últimos dados sobre o 3I Atlas, porque as observações mais recentes de dezembro de 2025 deixaram os astrônomos intrigados. Como explicar seus jatos criovulcânicos, sua coloração cada vez mais verde, a detecção inesperada de raio-x e até um episódio estranho, onde ele teria feito um pit stop aqui no nosso sistema solar. E no meio disso tudo, vamos discutir uma pergunta maior. Objetos como o 3I Atlas podem revelar rotas naturais ou estratégias físicas para viagens interestelares? Se você gosta de ciência baseada em dados, mas sem medo de questionar o que ainda não entendemos, já deixa o like, se inscreve aqui no Matematizei e fiquem até o final. Aproveitem para dar uma olhadinha nessas duas indicações de livro que estou deixando logo aqui no começo do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Os livros são esses aqui, eles contêm os principais conceitos de matemática e também de física e é uma leitura super dinâmica para todo tipo de público. Durante muito tempo, objetos vindos de fora do sistema solar eram apenas modelos teóricos. Isso mudou com o Oumuamua, depois com o Borisov e agora com o 3I Atlas. A diferença é que o 3I Atlas chegou em uma era científica completamente diferente. Com o telescópio espacial James Webb temos levantamentos infravermelhos, astrometria de altíssima precisão e análises estatísticas avançadas. Isso significa uma coisa super simples. Dessa vez não estamos tateando no escuro. Vamos aos fatos observacionais mais importantes. As análises mais recentes indicam que o 3I Atlas é provavelmente um corpo carbonáceo primitivo que foi ejetado violentamente de seu sistema estelar de origem, com características típicas de objetos formados além da região equivalente ao cinturão de Kuiper, ou seja, zonas frias ricas em gelo e compostos orgânicos. Isso sugere que ele preservou o material praticamente inalterado desde os primórdios de outro sistema estelar. Em termos científicos, é uma cápsula do tempo interestelar. Observações recentes revelaram algo ainda mais intrigante. O 3I Atlas apresenta múltiplos jatos de gelo e poeira. Esses jatos produzem um brilho pulsante. A hipótese dominante é que a sublimação ocorre de forma alternada em hemisférios diferentes conforme o objeto gira. Isso é atividade criovulcânica. Não é lava quente, mas gelo sendo ejetado violentamente no vácuo. Esse tipo de comportamento exige uma estrutura ativa interna, reservatórios de gelo preservados e uma dinâmica térmica altamente organizada. Nada disso é trivial para um objeto que viajou por distâncias interestelares. Talvez o detalhe mais visível ao público, o 3I Atlas está ficando cada vez mais verde. A sublimação intensa libera de carbono, que é o C2, uma molécula que, ao ser excitada pela radiação solar, emite luz na faixa verde do espectro. Esse fenômeno é conhecido em cometas do sistema solar, mas raramente observado com tanta clareza em um objeto interestelar. Ou seja, algo de fora está se comportando quimicamente como algo aqui de dentro. Isso já quebra um preconceito clássico, o de que objetos interestelares seriam completamente alienígenas em composição. Agora vem o ponto que realmente chamou a atenção da comunidade científica. Telescópios japoneses detectaram indícios de emissão de raio-x associados ao 3I Atlas. Raio-x em cometas geralmente surgem de interações entre o vento solar altamente energético, o que pode ser muito bem explicado pela intensa atividade solar nos últimos meses, gases neutros sendo ionizados na coma. Em um objeto interestelar, esse tipo de detecção adiciona uma camada extra de complexidade. Não é prova de nada extraordinário, mas é um regime físico que ainda está sendo entendido. Talvez o aspecto mais estranho até agora: o 3I Atlas parou. Essa nova teoria a respeito do cometa interestelar surgiu após algumas publicações feitas pela Agência Espacial Chinesa. Mas o que de fato consta nesses comunicados, o que foi dito pelos chineses e como essas informações resultaram em mais uma polêmica envolvendo o 3I Atlas. A informação amplamente divulgada de que o cometa teria
parado no espaço é, na verdade, mais um erro de interpretação e de tradução dos comunicados chineses. A agência espacial informou que, por questões técnicas, parou de monitorar e de fazer imagens do 3I Atlas por cerca de 6 horas. Ou seja, em nenhum momento foi dito que o nosso visitante interestelar estacionou no cosmos. A falha de interpretação pode ter sido causada pela dificuldade de compreensão do idioma chinês e também da tradução para outras línguas, como o inglês, além de questões gramaticais. Mas o fato é que o cometa segue normalmente o curso pelo espaço previsto pelos astrônomos. O 3I Atlas se aproxima da Terra em dezembro de 2025, a uma distância segura. Ele vai passar relativamente perto de Júpiter em março de 2026. Júpiter é um verdadeiro arquiteto gravitacional. Essa passagem pode alterar significativamente sua trajetória. Interações gravitacionais como essa são exatamente os mecanismos mais eficientes conhecidos para redirecionar trajetórias interestelares sem gasto de energia. O que nos leva a uma próxima parte do nosso vídeo. Se a natureza já cria objetos capazes de viajar entre estrelas, preservando sua estrutura interna, usando interações gravitacionais e respondendo ao ambiente, o que exatamente seria necessário para transformar isso em uma estratégia de viagem interestelar? E não estamos falando de ficção, não. Estamos falando de usar a própria física como meio de transporte. Para pensarmos em viagens interestelares, vamos analisar um pouco mais nosso visitante. Os dados indicam que o 3I Atlas é rico em carbono, contém gelos voláteis preservados, possui assinaturas compatíveis com regiões frias e externas de discos protoplanetários. Isso aponta para um cenário muito específico. Ele não nasceu perto de sua estrela-mãe. Ele nasceu longe, onde temperaturas baixas permitem a formação de gelo e também compostos orgânicos complexos. Depois disso, algo aconteceu, provavelmente interações gravitacionais violentas, migrações de planetas gigantes ou instabilidade em sistemas planetários jovens. O resultado foi a ejeção do objeto para o espaço interestelar. Agora vamos usar esses dados para a próxima pergunta. Quanto tempo dura uma viagem interestelar dessas? Modelos dinâmicos sugerem que objetos como o 3I Atlas podem viajar por dezenas de milhões de anos ou até centenas de milhões de anos. Isso tudo antes de cruzar outro sistema estelar. Durante todo esse tempo, ele permaneceu em temperaturas extremamente baixas, sofreu pouquíssima erosão, preservou gelo, poeira e estrutura interna. Isso destrói uma ideia comum, a de que o espaço interestelar destrói tudo. Na verdade, ele preserva. O espaço entre as estrelas é frio, quase vazio e extremamente estável. Isso significa que, uma vez lançado em uma trajetória correta, um objeto pode viajar enormes distâncias sem gasto energético adicional. Do ponto de vista da física, o maior custo é a ejeção inicial. Depois disso, a viagem praticamente se mantém sozinha. Esse é exatamente o princípio por trás de conceitos como velas solares, assistências gravitacionais e trajetórias balísticas interplanetárias. E os jatos criovulcânicos do 3IA não são aleatórios, eles variam com a rotação, respondem à incidência solar. Esses jatos geram pequenas acelerações não gravitacionais. Em termos mais simples, eles alteram a trajetória do objeto de forma sutil, mas contínua. Isso levanta uma hipótese puramente física. Mesmo processos naturais simples podem produzir correções de rota ao longo de milhões de anos. Modelos dinâmicos aplicados ao 3I Atlas indicam que a gravidade sozinha não explica perfeitamente sua trajetória. Pequenas forças adicionais precisam ser consideradas, e essas forças são compatíveis com sublimação e pressão de radiação. E aqui vale um ponto importante: essas mesmas forças são estudadas hoje em engenharia espacial. Nada disso é especulativo. Quando o 3I Atlas passar próximo de Júpiter em 2026, algo interessante pode acontecer. Júpiter pode aumentar ou diminuir sua velocidade, alterar sua inclinação orbital, redirecionar completamente sua rota. Isso é uma assistência gravitacional. Exatamente a mesma técnica usada por sondas como Voyager, Cassini e Juno. Só que aqui não há motores, não há comandos, apenas física orbital pura. Se uma civilização quisesse viajar entre estrelas sem violar a física, ela poderia usar corpos naturais como sementes de viagem, aproveitar assistências gravitacionais, como já fazemos, e explorar pressão de radiação. Isso iria minimizar gasto energético. O 3I Atlas mostra que isso é viável, em princípio, porque a natureza já faz. Por isso, os cientistas
tratam o 3I Atlas como algo único. Ele permite estudar em tempo real geologia de corpos gelados, química primitiva, dinâmica orbital interestelar, interação com o vento solar e preservação de matéria ao longo de escalas cósmicas, não em simulações, mas na prática. Bom, até agora tudo que vimos pode ser explicado pela física conhecida. Mas aqui surge a pergunta que ninguém gosta de responder rápido demais. Em que ponto coincidências começam a virar padrões? Essa pergunta não é filosófica, ela é estatística. E é exatamente aqui que a ciência fica mais cuidadosa. Quando falamos de objetos interestelares, precisamos lidar com um problema sério. Temos uma amostra extremamente pequena. Até hoje, apenas 3 objetos confirmados. Um é o Oumuamua, o segundo o Borisov e o 3I Atlas agora. Com apenas 3 dados, qualquer padrão aparente pode ser ilusório. Esse é um ponto central do debate científico atual. O que realmente se repete entre eles? Mesmo com uma amostra pequena, alguns elementos chamam a atenção. Todos seguem trajetórias hiperbólicas claras, todos apresentam velocidades elevadas em relação ao Sol, todos mostram comportamentos que fogem do padrão médio de objetos locais. 2 deles apresentam forças não gravitacionais detectáveis, 2 mostram atividade cometária clara e isso não prova nada sozinho, mas também não é irrelevante. E aqui entra algo que o público quase nunca ouve. Nós não detectamos todos os objetos interestelares. Detectamos apenas os que passam relativamente perto do Sol. Ficam brilhantes o suficiente, se movem em ângulos detectáveis, aparecem no momento certo para os nossos telescópios. E isso cria um viés brutal. Em outras palavras, talvez existam milhões de objetos interestelares cruzando o sistema solar agora, invisíveis para nós. Então, por que o 3I Atlas é especial mesmo assim? Porque mesmo considerando os vieses, ele apresenta camadas independentes de complexidade. Criovulcanismo, emissão química típica e atípica ao mesmo tempo, indícios de raio-x, mudanças rápidas de comportamento, interação clara com o nosso ambiente do sistema solar. Cada uma dessas coisas isoladamente é explicável. O ponto é que todas aparecem no mesmo objeto. A ciência não pergunta o que é, mas quão provável é. E aqui entra o método científico de verdade. A pergunta correta não é "isso é artificial?" A pergunta correta é qual a probabilidade disso acontecer naturalmente? E para responder isso, os cientistas usam modelos bayesianos, simulações de Monte Carlo, propagação de incertezas, comparações com populações simuladas de objetos ejetados de sistemas planetários. E até agora, o resultado é claro. Nada observado viola a física conhecida. Mas o mas não é sobre alienígenas, é sobre lacunas. As principais lacunas hoje são pouco conhecimento sobre criovulcanismo em corpos interestelares, pouca estatística sobre a composição química fora do nosso sistema solar, incerteza sobre como jatos afetam trajetórias em escalas longas, falta de observações contínuas ao longo de décadas. Essas lacunas não invalidam as explicações naturais, elas apenas mostram que o modelo ainda não está completo. E aqui é importante ser honesta com vocês. O 3I Atlas não é uma nave, ele não foi projetado, ele não mostra a intenção. O que ele mostra é algo mais sutil. A natureza já resolve vários problemas que imaginamos serem exclusivos da engenharia. Por exemplo, a estabilidade em longas viagens, uso eficiente de gravidade, preservação de material, correções passivas de trajetória. Isso inspira analogias, não conclusões. Existe um perigo real aqui. Quando se ignora a estatística e método, qualquer coisa vira prova. A ciência faz o oposto. Ela tenta destruir suas próprias hipóteses. Até agora, todas as hipóteses sobre o 3I Atlas ainda sobrevivem dentro da física conhecida, mesmo que esticadas ao limite. Então, o maior valor científico do 3I Atlas não é responder perguntas, é forçar novas perguntas. Quantos objetos assim existem? Como eles preservam sua estrutura? Que tipo de sistemas planetários os produzem? Que papel desempenham na transferência de matéria entre estrelas? Essas perguntas impactam a astrofísica, a astroquímica, a astrobiologia e o futuro da exploração espacial. Até agora, falamos que o 3I Atlas é, do que ele faz e do que ainda não entendemos. Agora vem a pergunta mais importante de todas. O que muda depois dele? Porque um objeto desses não é só uma curiosidade astronômica. Ele redefine prioridades.
Antes do Oumuamua, objetos interestelares eram tratados como exceções teóricas. Depois do Borisov, como raridades. Com o 3I Atlas, algo muda de patamar. Agora sabemos que eles existem em número não desprezível. Podem ser ativos, complexos e quimicamente ricos. Podem sobreviver por tempos cósmicos e podem ser estudados com instrumentação moderna. Isso transforma visitantes interestelares em alvos científicos prioritários, não acidentes estatísticos. 3I Atlas fortaleceu uma ideia que antes parecia futurista demais. Missões dedicadas a interceptar objetos interestelares. Não pousar, não capturar, interceptar. Com dados suficientes de antecedência seria possível ajustar trajetórias, coletar espectros in situ, medir campos de partículas, analisar composição diretamente. Tudo isso sem violar nenhuma limitação tecnológica fundamental. O futuro próximo já está sendo moldado agora. Projetos como Vera Rubin, como o SphereX, extensões das missões do James Webb e Gaia vão aumentar drasticamente nossa capacidade de detecção. Isso significa mais objetos interestelares, detecção mais precoce, acompanhamento mais longo, estatística real, não anedótica. E com isso, finalmente, poderemos responder: o 3I Atlas é típico ou excepcional? Enfim, o 3I Atlas carrega gelo, compostos orgânicos, carbono primitivo, e isso levanta uma possibilidade séria já discutida na literatura científica. Objetos interestelares podem atuar como vetores naturais de transferência química entre sistemas planetários? Não é panspermia no sentido clássico, é enriquecimento químico galáctico. Em outras palavras, a galáxia mistura seus ingredientes. Então, se objetos como o 3I Atlas são comuns, sistemas planetários jovens podem receber material externo, compostos orgânicos complexos, podem ser redistribuídos, a diversidade química pode ser maior do que imaginávamos, e isso não prova vida fora da Terra, mas aumenta o número de cenários plausíveis. E na ciência, plausibilidade importa. Quanto às viagens interestelares humanas, aqui vale uma reflexão honesta. O 3I Atlas não nos dá um plano de engenharia, mas ele mostra algo essencial. O universo favorece soluções passivas, eficientes e de longo prazo. Se um dia viajarmos entre estrelas, dificilmente será rápido, direto, energético. Provavelmente será lento, assistido pela gravidade, integrado ao ambiente cósmico, exatamente como esses objetos já fazem. Existe uma mudança silenciosa acontecendo. Antes pensávamos, estamos isolados. Depois, outros sistemas existem. Agora, eles trocam matéria. Isso muda a forma como enxergamos fronteiras cósmicas. Talvez o universo não seja um conjunto de ilhas isoladas. Talvez seja um sistema em constante intercâmbio. Se você gostou desse tipo de análise baseada em ciência real e perguntas bem feitas, se inscreva aqui no Matematizei. Aqui não tentamos vencer o universo no argumento, como muita gente faz. A gente tenta entender como ele funciona. Caso você queira nos ajudar diretamente, temos a chave Pix aqui ao lado e no primeiro comentário fixado. Temos também nossa loja com produtos exclusivos sobre ciência, então dá uma passadinha lá. E o nosso clube de membros. Aos membros do canal, meu muito obrigada pelo apoio. Graças a vocês, estamos melhorando a qualidade dos vídeos por aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração de todos vocês.